Como não tem academias, vai tentar fazer as atividades como puder, caminhadas. Aliás, tem previsão de abertura dos parques na semana que vem. E aí vai ser a possibilidade de, por exemplo, caminhada, corrida, ciclismo. Mas muita gente vai ter que fazer isso de máscara. Em São Paulo, houve dificuldade de adesão à máscara quando as pessoas estavam fazendo a atividade física. Será que existe risco? Houve desconforto. Muita gente ficou com dificuldade de correr com a máscara, pedalar com a máscara. Ah, não consigo respirar direito. Há risco eventual para isso? Disso acontecer algum tipo de intercorrência, problema em função do uso da máscara durante a atividade física? Nós vamos conversar agora com Carlos Filho, ele que é fisioterapeuta e fala com a gente a respeito deste assunto. Doutor Carlos, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Afinal de contas, é contraindicado o uso de qualquer coisa que bloqueie a respiração durante uma atividade? Boa tarde. Uma satisfação estar falando com vocês e com todos que estão nos assistindo nesse momento. Bom, Gelson, não existe uma recomendação do Ministério da Saúde onde fala que você deve correr com máscara. Pelo contrário, a recomendação ela é contrária a isso. Ela não recomenda você correr com o uso de máscaras. Mas nós temos a função dos decretos onde a pessoa não pode circular sem o uso da máscara. Realizar atividade física com o uso da máscara vai trazer malefícios à saúde? Sim, vai trazer alguns malefícios à saúde. A pessoa vai começar a inalar o gás, o CO2, o gás carbônico, e isso vai aumentar o nível de fadiga muscular, tonturas, sensação de pânico, desconforto, mal-estar. Então, tem que ter um certo cuidado a realizar essas atividades físicas com o uso das máscaras. Existem máscaras que podem ajudar nessa atividade física sem desrespeitar o decreto? Ou, em regra, as máscaras inibem um pouco a respiração? Bom, as máscaras, a gente tem alguns estudos feitos, realizados. Não é recomendado utilizar a máscara N95. Existem alguns cuidados que você tem que ter ao realizar a atividade física com o uso das máscaras. Desde a máscara, quando você vai realizar a atividade física, ela vai absorver a umidade, do seu corpo. Então, essa máscara vai ficar mais úmida. Então, essas máscaras de tecido, elas tendem a ficar até mais úmidas do que a máscara de TNT. O recomendado é que seja o uso daquelas máscaras cirúrgicas, onde possa estar sendo realizada a troca dessas máscaras toda vez que apresentar umidade, ou então que você toque em alguma superfície e depois toque a mão na face da máscara. Bom, então, quando o senhor falou da N95 como uma máscara não recomendada, essa N95 é aquela mais fechada, Aquela que tem, que é utilizada normalmente por pessoas que trabalham na Constituição Civil, que trabalham com serragem, aquela coisa. Essas o senhor recomenda que não sejam usadas em atividade física de maneira alguma? Não devem ser usadas, até porque elas bloqueiam mais a entrada do oxigênio. Nossos músculos eles se nutrem do gás oxigênio. E aí, essas pessoas elas vão ter um limiar de fadiga muito mais alto. Estão mais propensas a desenvolver tonturas, mal-estar, fadigas musculares, pânicos. Até chegam a acontecer relatos de pacientes que chegam a ter confusão mental após uma atividade física de uma intensidade mais alta. Algo importante. O ideal é que a gente utilize aquelas máscaras de TNT, dupla face ou de face tripla, ou então máscaras cirúrgicas. São máscaras mais leves, que permitem um pouco a oxigenação um pouco melhor. Doutor Carlos, qual é a recomendação que o senhor faz? Porque vamos partir agora do fato. Fato é, não pode, por exemplo, fazer Cooper na rua sem máscara. Considerando que não pode fazer sem máscara, o que é que o senhor recomenda? Que a pessoa diminua o ritmo? Que ela faça uma distância menor? Que ela observe sintomas, por exemplo? As recomendações que nós temos são para caminhadas, de até 4 km por hora. Mantendo uma distância entre uma pessoa e outra de, no mínimo, 1,5 m a 2 metros. Outra recomendação é que a pessoa faça atividade física pelo menos abaixo de 70% da frequência cardíaca máxima, e ele tenha a percepção de esforço. Vamos dizer, eu posso graduar o meu esforço. Eu andei hoje 2 km, terminei muito cansado. Então, eu tenho que ter essa percepção de 1 a 10, qual é o meu esforço, a realização da atividade física hoje com a máscara. Ele nunca deve passar de 5, da metade do seu limiar máximo.
Então, você tem sempre que fazer uma atividade física de intensidade mais baixa. Ah, Carlos, mas aí a pessoa gosta de realizar uma atividade física com intensidade mais alta. Posso realizar? Você pode realizar tendo um tempo de repouso, recuperação maior. Por exemplo, se eu estou andando de bicicleta, eu quero dar um sprint, né? Que a gente chama aquela velocidade acelerar na bicicleta. Eu posso realizar esse sprint? Você pode. Por exemplo, você pode dar 10 segundos de sprint e um tempo de recuperação deve ser 8 vezes maior do que o tempo do sprint. Então, você tem que ter 80 segundos de descanso para realizar um sprint, que seria uma atividade física de uma intensidade maior. Entendi. Agora, a pessoa que nunca fez atividade física, decidiu que vai fazer agora, é bom começar já utilizando máscara ou não? Não é recomendado que, por exemplo, pessoas que não têm hábito de praticar atividades físicas, com sobrepeso, né, ou obesidade, problemas cardíacos, realizem atividades físicas de intensidade moderada a alta com uso de máscaras. Não é recomendado. Se for realizar, que seja uma caminhada leve com a máscara apropriada de TNT, de face dupla, pelo menos, para que haja uma proteção. E, claro, as recomendações de sempre, não tocar em nenhum objeto na rua. A gente vê muita gente caminhando ao ar livre aqui em Teresina e acaba fazendo alguns exercícios nas praças, onde tem aquelas academias instaladas nas praças. Eu recomendo que as pessoas evitem, até por conta do contato com os materiais, né, com os equipamentos, também, para que haja um risco de contaminação muito mais baixo. Tá certo. Eu quero agradecer ao senhor, doutor Carlos Filho, muito obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí, fisioterapeuta, falando a respeito dessa dificuldade que é fazer atividade física com o uso de máscara. Muito obrigado, doutor Carlos, obrigado pela participação aqui com a gente no Jornal do Piauí.